Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o hipnoterapeuta Mário Santos e hoje eu vou falar com você a respeito da depressão e da obesidade. São temas distintos, mas são temas comuns dentro do cenário da hipnoterapia. Porque, na verdade, quando a gente se trata do contexto, tanto de depressão, obesidade, doenças psicossomáticas, burnout, por exemplo, ou uma doença degenerativa, o contexto em questão de achar a causa raiz e tratar a causa raiz é semelhante. Então hoje nós vamos falar acerca da depressão e acerca da obesidade, contextualizar dentro desse sistema. Por que muitas pessoas não conseguem sair? Por que muitas pessoas muitas vezes ficam presas nesse cenário? Por que muitas pessoas começa até bem, começa ali na força de vontade, vamos que vai dar certo, vamos lá, vamos conseguir, vamos fazer isso, vou começar a fazer caminhada, vou começar a sair para a vida e de repente se frustra e para no meio do caminho. Então hoje nós vamos falar a respeito disso, mas para que eu possa falar, para que eu possa explicar esse contexto para vocês, primeiro eu tenho que mostrar para vocês como que funciona a sua mentalidade, como que funciona a sua mente, como que é o contexto da sua mente para que você possa entender o porquê que isso acontece. Mas então vamos lá. A mente do ser humano, ela funciona de forma comum. É um padrão, é algo criado por Deus e é algo fenomenal. Quando a gente fala de mente, a gente não está falando de cérebro. Nós estamos falando de mente. É como se fosse um software. O cérebro é o hardware e a mente é o seu software. Você sabe, muitas pessoas sabem, né, os experientes em computação, sabem que o computador não funciona. Ele pode estar até ali presente, com todos os periféricos, com todo o sistema, mas se não tiver se não tiver o software, ele não vai rodar, ele não vai funcionar. Então, no nosso sistema mental também é semelhante. O nosso sistema mental, ele é semelhante ao um computador, por exemplo. O nosso cérebro é esse hardware e nossa mente é o software. Mas o nosso software, ou seja, a nossa mente, ela se divide em três partes. E quando nós falamos de três partes, nós queremos falar da mente inconsciente, da mente subconsciente e da mente consciente. A mente inconsciente é a parte que você não tem domínio. Por isso eu gosto de começar por ela. Por que é a parte que você não tem domínio? Porque é a parte que você não controla. É a parte que ela vai ditar o batimento do seu coração, por exemplo. É a parte que vai ditar o funcionamento do seu sistema nervoso, do seu sistema endócrino, do seu sistema da sua imunidade no geral, ou seja, tudo aquilo que você não tem controle que é necessário para funcionar. Por exemplo, você não precisa pensar para que você possa respirar. Você não precisa pensar para que o seu coração bata, certo? Por quê? Imagina, se você tivesse que pensar, parou de pensar nisso, seu coração vai parar de bater. Mas onde que entra a depressão? Bom, a depressão você vai ver que está ligado. Apesar que nós não conseguimos controlar o nosso sistema inconsciente, a nossa mente inconsciente, nós conseguimos de certa forma influenciá-la. E você vai notar que a depressão, ela age com uma certa influência nesse campo, nesse estado. Mas vamos lá. Para que você possa entender nesse cenário, e também a obesidade, é claro, mas para que você possa entender ainda esse cenário, vamos falar também da sua mente consciente. E o que é a sua mente consciente? A sua mente consciente é a parte que você controla. É a parte onde está a sua força de vontade. A parte onde está a sua disposição em sair para a vida, onde está o seu ânimo, onde você fala assim, eu vou fazer, e te faz você levantar da cadeira e ir fazer aquilo que você propôs fazer. Essa é a parte da sua mente consciente. A mente consciente é a parte analítica, é a parte racional, é a parte que dá explicação para as coisas. E a mente consciente, tudo que você vai fazer, para ela tem que ter um porquê. Embora o porquê, muitas das vezes, não é a realidade, não é a verdade. Mas por que isso acontece? Bom, vai ficar mais fácil para você entender, você olhando o seguinte cenário. A sua mente subconsciente é a parte que vai controlar o contexto das suas memórias.
mas a sua parte consciente trabalha linkado à sua parte subconsciente. Por que a parte consciente é a parte racional? Porque é a parte que você precisa tomar decisão. É como se Deus fizesse você, fizesse não, Deus fez você assim, para que você pudesse se proteger, para que você pudesse pensar antes de fazer, para que você pudesse controlar também, de certa forma, o que vai entrar na sua mente e o que não vai entrar. Só que dentro desse cenário entra a mente subconsciente. O que é a mente subconsciente? Como a mente subconsciente trabalha? Bom, a mente subconsciente, na verdade, tudo está ligado, né, à sua mente. É a parte como se o seu HD, a sua mente fosse dividida de várias formas. Mas a mente subconsciente, digamos que ela seja 95% do seu contexto, daquilo que você precisa para poder viver. Mente consciente 5%, mente subconsciente 95%. Aí você fala assim, nossa Mário, mas é isso tudo? É isso tudo. A sua mente subconsciente é a parte que vai armazenar todas as memórias que você viveu, tudo que você viveu desde o ventre da sua mãe até os dias de hoje. É tão interessante que algumas pessoas em processo de hipnoterapia, ou seja, da hipnose auxiliando o processo terapêutico, elas conseguem lembrar ou até sentir o gosto da mãe ao tomar, aliás, o gosto do remédio que a mãe tomou ao tentar abortá-lo. Olha que interessante. Aí muitas pessoas vão falar assim, é impossível. Gente, é só você pesquisar na internet, dá um Google aí que você vai ver a respeito disso. Mas vamos lá. E onde que entra a depressão nesse contexto? Calma que nós vamos entrar nessa parte da depressão. Bom, então a sua mente subconsciente ela vai guardar tudo. E interessante que a sua mente subconsciente é a parte emocional. Então ela guarda essas memórias e taxa a importância dela de acordo com o quê? De acordo com a emoção que você dá àquela memória. Por exemplo, aquela memória foi um caso muito emocionante para você, foi um caso que desprendeu uma emoção muito grande quando estava acontecendo. Essa é uma memória importante. Vai para um local da sua mente. Ela vai ficar um local que muitas das vezes você tem acesso. Agora, essa memória é muito importante, mas um contexto negativo que vai atrapalhar você viver, muitas das vezes o seu subconsciente guarda essa memória e impede você de acessar. E simplesmente você esquece. E ela vai sendo depositada na sua mente, vai sendo depositada na sua mente, até que o copo vai enchendo. Então, de repente, o que acontece? Você está vivendo e aquelas memórias vão sendo depositadas e vão sendo depositadas nas memórias do copo negativo. E vão sendo depositadas até que um momento aquilo te causa, começa a te trazer mal, até que estoura alguma doença, ou estoura alguma ansiedade, ou estoura a depressão, e assim vai. Então, assim, agora nós vamos entrar no contexto da depressão. Mas veja bem, antes de entrar nesse contexto, a gente tem um link entre a mente consciente e a mente subconsciente. A mente subconsciente, ela põe a mente consciente para trabalhar em prol dela. Como assim? Porque o nosso cérebro, toda vez que nós vamos tomar decisão, ele busca uma confirmação dentro das experiências que nós vivemos. Por isso que muitas das vezes quem foi traído tem dificuldade em confiar, porque na hora que ele vai confiar, ele busca essa informação lá no passado, lá dentro das memórias, e link vê, não, mas a pessoa já fez isso, eu não posso confiar. Embora a pessoa possa até ter se redimido, ou a pessoa possa até ter mudado, porque pessoas mudam. Mas enfim, e ela olha no contexto, mas ela tem essa dificuldade, porque também para a nossa mente subconsciente é 880. Ela armazena tudo de forma literal e interpreta tudo de forma literal. Por exemplo, uma criança que foi criada no contexto, uma mulher que foi criada no contexto, ouvindo a mãe falar que homens não prestam, toda vez que ela for se relacionar com um homem, que ela for pensar em um contexto de um relacionamento, ela vai lembrar da palavra da mãe. E toda vez que um homem decepcionar, e pessoas decepcionam pessoas, por causa das expectativas, pessoas se decepcionam. Então, toda vez que ela se decepcionar, ela vai lembrar da afirmação da mãe. Porque já está dentro da mente dela essa programação. E ela vai olhar, quando ela for tomar uma decisão, ela vai olhar pelo contexto da sua mente para poder interpretar aquilo dentro do que ela aprendeu. E se não tiver esse contexto, ela vai buscar em alguma experiência de fora.
É assim que a nossa mente funciona, é assim que o nosso cérebro funciona, a nossa parte consciente. Ela precisa ter um padrão para tomar essas decisões. E ela trabalha sempre de conjunto com a mente subconsciente, porque as experiências que ela busca estão na nossa mente. Agora preste atenção, olha que interessante. Se uma pessoa sai daqui do Brasil e vai para um outro país, e dentro desse outro país é normal, coisas que não são normais aqui no Brasil, o que vai acontecer? Ela vai falar que esse povo está doido. Por exemplo, dentro de alguns países, rotar na mesa significa rotar. Na mesa significa que aquela comida estava muito boa. E se você for nesse país e sentar e alguém rotar, você vai falar que é o quê? Que a pessoa é sem educação, porque você interpreta tudo isso segundo as suas experiências vividas. E você aprendeu que é falta de educação rodar na mesa. Mas vamos lá. Então agora como que a depressão ela se alinha a esse contexto? Gente, a nossa mente consciente é um funcionário da mente subconsciente. A mente subconsciente só deixa, aliás, a mente consciente só deixa entrar aquilo que a sua mente subconsciente quer que entre. É como se ela sondasse e falasse assim, não, isso não faz parte do meu contexto, isso não faz parte do meu caráter, então isso não pode entrar. Ah, isso faz parte, então pode entrar. Ela vai funcionar dessa forma. Mas outro dia a gente entra mais dentro desse contexto da mente subconsciente e da mente consciente, que vai ser muito importante para nós podermos programar e de fato te ajudar a vencer a depressão. Mas então, e agora, como que a depressão entra nesse contexto? Então, um belo dia, aquela pessoa que hoje está com depressão, ela viveu talvez uma decepção, ou ela separou, ou ela, sei lá, perdeu alguém, ou saiu de um emprego, e gerou nela esse momento de decepção, esse momento de depressão, de ansiedade, e ela começa a entrar naqueles pensamentos negativos, nada dá certo para mim, a pessoa que eu tanto amava me abandonou, e começa aquelas vozes, né? E ela vai ao psicólogo e taxa que tudo isso aconteceu por quê? Porque ela perdeu o emprego, ou porque ela se separou, ou porque ela perdeu alguém. Mas tudo isso, na verdade, iniciou há muito tempo atrás. Porque, gente, nós somos somatórias de vidas. Quando eu falo vidas vividas, ou seja, momentos vividos, tá? Não estou fazendo menção à reencarnação, mas estou fazendo menção às memórias, às coisas que nós vivemos ao longo de nossa vida. Então, quando que começou então essa história? Quando alguém chega para nós, hipnoterapeutas, e fala assim, eu estou com esse problema, nós vamos falar o seguinte, tá? Esse, na verdade, é um SF, evento causador final. Mas é como se fosse um iceberg. A gente olha e vê a ponta do iceberg. Mas o que está por baixo, o que é o causador disso, a causa está muito fundo, está muito além do que a pessoa imagina. E o que nós vamos fazer para poder acessar? Nós iremos ajudar a pessoa a entrar num estado de hipnose que é um estado comum para a pessoa. Aí você fala assim, como é um estado comum para a pessoa um momento de hipnose? Então, deixa a depressão, a ansiedade e a obesidade aí em stop. E vamos lá, por que é um momento comum? O que seria a hipnose ou uma hipnoterapia? Tá, a hipnose, gente, é um estado comum da sua mente. É um estado onde o seu subconsciente entra à frente e você tem acesso às suas memórias ou às informações que estão lá. E você consegue reprogramar, tirar hábitos ruins e colocar hábitos bons. Isso é hipnose, dentro do contexto da hipnoterapia. Claro que existe a hipnose de palco, mas nós estamos falando aqui da hipnose, dentro do contexto da hipnoterapia. E o que acontece? Então, é na verdade uma faculdade da sua mente. Uma faculdade que o seu subconsciente entra à frente e ele tira a parte racional. Porque toda vez que entra a parte racional, o seu consciente entra na frente e você não consegue acessar o seu subconsciente. Ó. Consciente na frente e você não consegue acessar o seu subconsciente que está aqui atrás. Mas aí você entrou em estado de hipnose, o seu consciente sai e o seu subconsciente fica na frente. E ele tem acesso a todas as informações. Essa é a pura verdade. Mas, Mário, e eu não perco o sentido? Vamos pensar então no contexto de hipnose. A hipnose você entra nesse estado constantemente, talvez durante seu dia a dia até mais que uma vez. Vamos falar quando você está concentrado. Concentrei, consciente saiu, subconsciente entrou. Exemplo, concentrei para ver um jogo.
Alguém chega e me pede alguma coisa. Na maioria das vezes eu nem raciocino. Ah, tá, pode. Porque eu estou concentrado, focado em outra coisa. Isso significa que você está em estado de hipnose. E detalhe, por que que muitas das vezes quando a gente se concentra, a gente consegue lembrar das coisas que nós queremos? Porque, ou armazenar aquilo na nossa mente, porque estamos em estado de hipnose. Olha que interessante. Então a hipnose é assim. Mas voltando para a depressão. E agora a pessoa está no estado de depressão e ela procura um hipnoterapeuta. E o que, que nós vamos fazer? Nós iremos fazer uma sessão, um tratamento. Não uma sessão, né? Mas na verdade o tratamento, porque nós hipnoterapeutas não vendemos sessões, nós vendemos tratamento. Iremos fazer um tratamento onde nós iremos acessar o SCI, o primeiro momento que a pessoa sentiu ou teve aquele sentimento. E como assim, Mário? Como assim o primeiro momento? O primeiro momento seria no que ponto, no que tange esse primeiro momento. O que, que seria esse primeiro momento? Muitas das vezes ele está lá na sua infância. O primeiro momento que causou, que acarretou essa depressão. Ou esse sentimento de tristeza. Tá, mas como você vai acessar? Você lembra que eu falei que a hipnose, a gente coloca a pessoa em hipnose e o subconsciente dela fica à frente? E o seu subconsciente sabe de todas as informações. Porque foi ele que fez isso que você está sofrendo acontecer, vir à tona. Mas quando ele faz isso, é no intuito de te proteger. Porque o nosso subconsciente trabalha para a nossa proteção. Por isso que nós colocamos informações para a nossa proteção. Por exemplo, quem tem medo de barata provavelmente sofreu um trauma em relação à barata. Então o subconsciente põe barata é ruim e toda vez que a pessoa vai se aproximar da barata, ela sente medo, aliás, sente medo, sente uma fobia. Para quê? Para que ela não venha chegar. Para proteger aquela pessoa. Mas por que então que a pessoa está com depressão? Para que a pessoa não venha passar pelo trauma novamente. Então o subconsciente põe ela num estado de tristeza, muitas das vezes uma tristeza profunda, para que ela não saia da vida e não venha se decepcionar, ou não venha sentir de novo aquela tristeza, ou não venha se relacionar, ou não tenha ânimo, porque lidar com pessoas causam tristeza na gente, pessoas causam depressão. Aí elas pensam assim, né? A subconsciente vai interpretar de forma literal, porque ela foi decepcionada por uma pessoa e causa isso. Mas claro que nem toda vez é dessa forma, nem toda causa seria isso, né? A interpretação seria nesse contexto. Às vezes pode ser um simplesmente porque aconteceu alguma coisa no passado, eu fui me isolando do mundo, permanecendo muito tempo triste. E tem uma regra da mente que é o seguinte: quanto mais tempo um momento, uma memória, um problema, uma programação permanece na sua mente, mais difícil é de tirar. E aquilo começa a fazer parte literalmente da sua vida. Então a pessoa sofreu um trauma e ela vai ficando triste, e ela sofreu outro trauma e vai ficando mais triste, e aí ela acostumou a ser uma pessoa triste e vive longos time, ou seja, longo tempo da sua vida triste. Aí muitas pessoas vêm e falam assim: depressão não tem cura. Aí é que tá. Você vai ficar feliz, você vai passar por um momento, você pode estar bem, de repente vem o trauma e você fica deprimido de novo. Vem alguma coisa e você fica deprimido de novo. Isso dentro do contexto da psicologia. Muitas das vezes pessoas afirmam isso, né? Estudiosos afirmam isso. Mas dentro do contexto da hipnoterapia, depressão tem cura. E você consegue eliminar totalmente esse sentimento. Por quê? Porque a gente vai acessar a primeira vez que isso aconteceu, o SCI. E depois a gente vem tratando os eventos subsequentes. Por exemplo, eu tratei o SCI e aconteceu lá nos 3 anos de idade, seus 3 anos de idade. Aí nós vamos perguntar para sua mente: há algum evento, alguma memória relacionada a esse sentimento? Se tiver, leve-nos até ela. E vai fazer, o seu subconsciente vai fazer você lembrar. E a pessoa vai lembrar dessa memória e a gente vai ressignificar essa memória. E vamos eventos após eventos. Por isso, muitas das vezes, uma sessão de hipnoterapia, ela não dura apenas 1 hora. Uma sessão geralmente dura de 2, 3, 4, às vezes até 5. Então, 5 horas, uma sessão. Porque uma vez que a gente começou a resolver, a gente não vai falar: agora você pode ir embora para casa e está resolvido. Não.
A gente trata todos aqueles problemas e depois a pessoa está liberada para ir. É claro que ela vai ter que fazer alguns exercícios, mas a gente acessa aquelas memórias e começa a resolver todo esse quebra-cabeça. E uma vez que esse quebra-cabeça foi resolvido e a resposta para tudo isso está no seu subconsciente, o que, que acontece? Aquela emoção triste, ela vai embora. Ô, gente, é fenomenal. É tão assim, automático, a pessoa muitas das vezes, a hora que acaba a sessão, você vê no rosto dela um sorriso de fora a fora. É incrível, gente, é fenomenal. Então, assim, a depressão, ela fica linkada a isso. Mas como que entra a obesidade nesse contexto? Ela entra da seguinte forma. Muitas das vezes você está em depressão e você busca um sistema, ou não só a depressão, mas um momento de ansiedade. E você busca algo para te fazer se sentir melhor. E o nosso cérebro é preguiçoso, ele quer um pagamento mais rápido. Então, o comer faz a pessoa se sentir bem e a pessoa começa a liberar dopamina toda vez que ela come. E ela vai se sentindo bem e para ela querer, aliás, se sentir melhor cada vez mais, ela começa a comer e comer e comer. Só que aquilo vira uma programação e aquilo vira um vício ou um hábito. E, gente, não se engano, todo vício tem um link com uma emoção. Ela tem um link com algum momento vivido, com uma emoção dada para aquela situação. Então a pessoa às vezes tem a compulsão alimentar, a compulsão sexual, a compulsão em químicos. Tudo isso tem um link emocional a um determinado cenário, a um determinado memória, a uma determinada pessoa. E a gente resolve então isso, o que acontece? A pessoa é livre para ser feliz. Então, gente, e também ela começa a controlar essas compulsões. Claro que, gente, quando a gente faz essas sessões, quando a gente começa a resolver essas sessões, né, na verdade, esses traumas, o que a gente faz muitas das vezes? A pessoa, para que ela possa potencializar esse contexto, potencializar esse tratamento, a gente passa alguns exercícios. Gente, mas tudo isso acontece no contexto da sua mente. Por isso que eu trouxe esse tema hoje. Por que eu não consigo sair da depressão? Por que eu não consigo sair da obesidade? E talvez se fosse permitido escrever mais, eu poderia. Porque eu não consigo sair dos químicos, dos vícios. Porque há um link emocional com algum momento vivido. É necessário resolver esse momento. E se você está vivendo isso, então vai no link da bio. Aliás, vai no link do Instagram, aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo. Vai ter o link do meu WhatsApp. Me chame. E eu irei te explicar como será o processo. E a gente marcará uma sessão, marcará, aliás, o tratamento para que você de fato possa ser feliz. Porque você merece ser feliz. E detalhe, você foi criado para ser feliz. Deus te fez para ser feliz. Porque imagina, Deus fez a gente a imagem e semelhança dele. Está isso em Gênesis 1:26. E se ele nos fez a imagem e semelhança dele, você acha que Deus, ele criou, ele se tornou um Deus, ou ele é um Deus num contexto triste? Não. Deus é um Deus feliz. Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus festivo. Então, assim, você foi criado para ser feliz. E você pode ser feliz. Algum momento você perdeu essa identidade por causa dos traumas que você viveu. Que detalhe, veio segundo a sua interpretação. Porque vamos pensar bem, gente, quantas pessoas passam por traumas? Quantas pessoas passam por problemas ruins? E a esses problemas, eles dão significados diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Esse exemplo é pessoal, tá? E assim eu encerro essa live. Mas então eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu perdi meu pai aos 12 anos. Eu perdi meu pai aos 12 anos e um dia antes de o meu pai falecer, meu pai era cego, mas meu pai gostava muito de futebol, então ele treinou um time, ainda cego, estando cego, ele treinou um time de juvenil, posso dizer assim, no bairro onde eu morava. E, assim, claro que tinha pessoas que ajudavam ele. Ó, o fulano de tal tá jogando assim, ó, tá fazendo isso e isso. O que que faz? Ele falava, não, então agora você coloca fulano de tal e fala para ele jogar pelo canto esquerdo, para enfiar a bola pro outro, para lançar a bola.
E o meu pai, ele era um cara que gostava muito de futebol. Então, um dia antes dele falecer, nós fomos participar de um amistoso. E detalhe, não porque eu era ruim de futebol, porque eu sou bom, eu tenho os meus momentos bons, né? Mas eu costumo falar que o problema com o futebol para mim é a bola. Se não existir bola, eu jogo até bem. Mas vamos lá, nesse dia eu fiz um gol. E foi o primeiro gol que eu fiz jogando no time. Já tinha jogado no time 1 ano, eu era ponta direita, se não me falha a memória, ponta esquerda. E a bola veio para mim e eu fiz um gol e eu saí maravilhado. E meu pai estava passando mal, eu saí antes do jogo acabar e fomos embora. No outro dia, meu pai faleceu. Bom, gente, eu nunca julguei esse momento como um momento feliz, né? Por causa do contexto. Eu perdi o meu pai no dia seguinte, né? Perdi o meu pai no dia seguinte e, vou te ser sincero, esse momento do futebol até apagou-se da minha mente. Mas estava lá, mas eu não lembrava. Então, passando por uma sessão de hipnoterapia com uma amiga, né, com um colega de classe, porque, gente, nós hipnoterapeutas, nós temos os nossos hipnoterapeutas também, pessoas que nos ajudam a enfrentar momentos que nós temos que enfrentar. E ela fez a ferramenta da suprema felicidade. Então, ela deu um comando e nós voltamos em uma memória muito feliz para mim. E em detalhe, meu cérebro voltou numa memória, na memória daquele dia, daquele jogo. Mas no momento que eu estava voltando, conversando com o meu pai. Gente, e foi assim, eu fiquei muito feliz. E eu não lembrava desse contexto como um contexto muito feliz, porque meu pai morreu no dia seguinte. Mas agora, uma vez que eu lembrei, a minha mente trouxe isso para mim como o último momento que eu tive com meu pai. Eu e meu pai. Eu vim contando o caso para o meu pai, e meu pai, apesar de estar passando mal, ele ria, e eu vinha conversando e ele me contando o caso também. A gente de ônibus, a viagem de ônibus durou na média 50 uma hora, 50 minutos, uma hora. E a gente veio conversando e rindo. E assim, foi um momento maravilhoso. Gente, foi maravilhoso. E assim, quando acabou a sessão, eu chorava de alegria. Por quê? Porque foi um momento que eu tive com meu pai. Olha para você ver, muitas das pessoas talvez falariam assim, eu perdi meu pai no dia seguinte, mas não. O contexto que veio para mim, que a minha mente deu como significado foi a última vez com meu pai. Foi um momento maravilhoso porque eu pude estar com meu pai. Olha que interessante. Olha que interessante, que maravilha. Então, assim, você interpreta de acordo com o contexto. E muitas das pessoas que passaram pelo trauma que você viveu, interpretaram de forma, não de uma forma tão negativa quanto você. Por isso que não veio a culminar esses momentos de tristeza, esses sentimentos de tristeza. Porque tudo está da forma que você interpreta. Embora seja muito ruim perder alguém, embora seja muito ruim perder o emprego, embora seja muito ruim as coisas que você passou. Mas como que você pode interpretar isso com um momento de experiência, ou ser o herói aprendiz, ou ser a vítima sofredora? Entendeu? Só que a sua criança que viveu esse problema, ela não interpretou da forma correta. E o que aconteceu? Essa criança veio somando e enchendo tudo isso no copo dos momentos ruins. E um momento fez menção a esse primeiro momento e foi sendo depositado nesse copo desse sentimento até que transbordou. E nesse momento do transbordo virou o quê? Um SF, evento causador final. Foi o que fez o copo transbordar. Talvez a última gota d'água para que o copo pudesse transbordar. E então culminou a depressão, culminou a compulsão, culminou e o fim disso foi a obesidade. Ou seja, a programação que hoje você não consegue sair, que seria a depressão, obesidade ou as compulsões. Então, gente, se você quer sair, procure um hipnoterapeuta. Eu estou à sua disposição. Aí assim, talvez você fala, não vou procurar porque o seu horário é muito caro, porque uma hora de um hipnoterapeuta é caro, o tratamento é caro. Gente, caro é viver uma vida de tristeza. Caro é viver uma vida sem felicidade. Caro é não gozar da felicidade que Deus pôs você para viver. Agora, nesse contexto, até agora você tentou sair e não conseguiu. Porque talvez você fez isso tudo de forma sozinha. Mas deixa eu te ajudar. Eu quero te ajudar e eu posso te ajudar. Então eu aguardo você hoje
quarta-feira, então aguardo você amanhã, às 21h30, porque amanhã nós estaremos aqui às 21h30. Você não está sozinho. Me chame, porque eu posso te ajudar. Até mais, um forte abraço.